Agora Cristo incorporado para batalhar contra a besta, para revelar para o mundo inteiro que o domingo é o sinal da besta, que o dia do Senhor é o sábado e não... Deus envia o Cristo, o qual Ele escolheu para vós, que é Jesus. Não deve que Cristo permanecer no céu. Só Ele aí explica assim. Ali, se você ler, encontra que Cristo, quando permanece no céu, o ser divino é que é enviado, porque Ele disse: eu vou enviar. Hoje, Joselene Souza teve um sonho muito importante. Hoje, no dia 22 de julho de 2025, ela sonhou que ela contemplava o céu e viu uma linda visão. Ela via os 10 mandamentos no céu. Eu saudo a amada Igreja de Deus com a paz de Cristo. Então, o sonho é este. Eu sonhei que eu e meu esposo estava andando por uma estrada. De repente eu olho para o céu e eu vejo ali as 2 tábuas de pedra dos 10 mandamentos. E eu penso nesse momento que está se cumprindo a profecia que se diz: os céus anunciarão a sua justiça. Então nesse momento eu escuto vozes glorificando a Deus. Então eu peço para o meu esposo filmar aquela cena, está muito bonita aquela cena, para que eu possa postar no canal para mostrar para os irmãos. Então eu olho novamente e eu vejo que é um cartaz que está lá em cima nos céus. E do lado desse cartaz tem outro cartaz. E nesse outro cartaz está escrito vivo. Ou seja, tem muitas coisas escritas, mas eu só consigo ler a palavra vivo. Então eu continuo olhando e passa pelo meu consciente que aquele cartaz dos 10 mandamentos, quem colocou lá em cima nos céus foi a Igreja Adventista. Então eu continuo olhando e aquele cartaz desce do céu para a terra e ele vem até as minhas mãos e eu pego aquele cartaz. Então, irmãos, eu quero meditar um pouco nesse sonho com os irmãos, né, para ver o que esse sonho significa. Ou seja, pelo que eu entendi esse sonho, que representa, é que Deus deu essa mensagem para a Igreja Adventista, a mensagem do sábado, dos 10 mandamentos, para levar para o mundo inteiro, né? Mas como nós sabemos, a Igreja Adventista, ela falhou, ou seja, ela não concluiu essa obra, porque ainda tem alguns países que falta ser levada essa mensagem, né? Mas ela já está agora passando para o lado adversário, né? Já aguardando o domingo, já querendo guardar o domingo, né? Ensinando para os seus membros fazer culto no domingo de manhã. Então, agora Deus passa, ou seja, à medida que esse cartaz desce dos céus para a terra e vem até as minhas mãos, significa que Deus passou agora essa responsabilidade que a Igreja Adventista tinha para nossas mãos, para as mãos do 4º anjo, né? Porque, como nós sabemos, a Bíblia diz, né, a profecia declara que a Igreja Adventista ela não cairá. E para ela não cair, Deus passou a liderança para esse ministério. Por quê? Porque os jesuítas se infiltraram na liderança da Igreja Adventista, né? E agora, como ela não cai, a igreja não pode cair, porque ela é a igreja remanescente de Deus, então Deus passa a liderança para esse ministério. Então, por isso eu compreendi que o que significa esses 10 mandamentos vindo dos céus para a terra e caindo nas minhas mãos representa que Deus passou agora a missão da Igreja Adventista de levar os 10 mandamentos ao mundo para esse ministério. Porque, como nós sabemos, a igreja agora está ensinando a fazer culto aos domingos de manhã, ou seja, ela está rejeitando o sábado, ela está rejeitando os 10 mandamentos. Então foi esse sonho que eu tive, que Deus nos abençoe, não só hoje, mas eternamente. Ela dizia, né, Elia Joanã, filma a visão. Então eu filmava a visão, porque estava muito linda aquela visão, e aquela visão se tornou realidade. Aqueles 10 mandamentos em forma de cartazes, desceu até a ela e ela pegou para ela os 10 mandamentos. Depois disto, ela viu novamente outra visão que estava escrito vivo. Então depois ela acordou. Então, irmãos e irmãs, vou comentar um pouco sobre essa visão.
nós estivemos no culto da manhã pensando sobre esse sonho e vimos que este sonho representa a responsabilidade do quarto anjo para com os 10 mandamentos, visto que a nação judaica teve essa responsabilidade. Depois, agora nesses últimos dias, Deus passou para a sua igreja adventista do 7º dia esta responsabilidade dos 10 mandamentos. Ou seja, neste sonho, Deus passou a responsabilidade da igreja adventista do 7º dia para este ministério, para o quarto anjo, a responsabilidade de transmitir este conhecimento para o mundo inteiro e ao mesmo tempo está mostrando que o único ministério desses últimos dias que permanecerão guardando os 10 mandamentos, ou seja, guardando o sábado do 7º dia, que é o quarto dos 10 mandamentos, o único ministério vai ser este ministério. Este ministério, o movimento profético, o movimento adventista do 7º dia, fora dos templos adventistas, será o único que permanecerá firme, vencendo a besta e a sua imagem. Pois este ministério é o único que vencerá estas últimas provas. Permanecerá firme guardando os 10 mandamentos, guardando o santo sábado, o 7º dia. Então você ainda que não faz parte desse ministério, você está convidado a fazer parte do ministério adventista do 7º dia, fazer o seu confessar, olhando para o céu, que Cristo incorporou em seu servo em Elias Joanã, e ser um do ministério quarto anjo, para que venha o Espírito do Senhor sobre você, para que você possa pregar, também como nós estamos pregando, nas ruas, nas praças, dando aviso da queda das igrejas, que todas as igrejas caíram pela falsa liberdade religiosa e se tornaram moradas de demônio, promovendo a falsa liberdade religiosa. A imagem da besta já foi formada, ela não será formada, ela já foi formada. É a igreja adventista na ONU, é a igreja adventista em todos os poderes legislativos de todos os países. São essas leis de perseguição no poder civil, dizendo que é liberdade religiosa, é a imagem da besta, visto que essa falsa liberdade religiosa que está no poder civil tirou a verdadeira liberdade religiosa. É isso aí, a imagem da besta. O protestantismo apostatado, promovendo a falsa liberdade religiosa. O único ministério que permanecerá guardando o santo sábado é este, o quarto anjo. Todos os outros ministérios, e como também todos os templos adventistas, vão guardar o domingo. Então todos os ministérios fora da igreja, que não é o ministério quarto anjo, o qual é este ministério, logo logo vão guardar o domingo. Então você tem que sair desses ministérios, e como também tem que sair dos templos adventistas e se unir com este ministério, pois este ministério é o ministério escolhido por Deus. Cristo incorporou em seu servo, em Elias Joanã, no dia 10 de junho de 2025. E agora, para você ter a salvação e para você receber o Espírito de Cristo para a pregação, para você receber o Espírito de Cristo para suportar essa prova final, é necessário que você aceite o Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanã, porque o mesmo Cristo encarnado na linhagem de Judá é o mesmo Cristo incorporado na linhagem de Dan. Assim como Judá é leãozinho da presa, subiste filho meu, em Gênesis capítulo 49, verso 9, assim também Dan, em Deuteronômio capítulo 33, verso 22, é leãozinho. O mesmo leãozinho de Judá é o mesmo leãozinho de Dan. Em Judá Cristo encarnou e em Dan Cristo incorporou. Então aqueles que rejeitam
Cristo em Dan, rejeita também Cristo em Judá, porque Cristo, o qual está no santuário do céu, neste momento, com suas mãos feridas, o qual é o leão da tribo de Judá, a pessoa de Jesus, o qual Cristo encarnou, está no céu, no santuário celestial, não vai salvar aqueles que o rejeitam, a sua segunda pessoa, o qual é ele incorporado no primogênito da linhagem de Dan, em Elias Joanã. Aquele que rejeitar o Cristo, a sua segunda pessoa da linhagem de Dan, também rejeitará o Cristo da linhagem de Judá, porque ele não terá salvação, porque é o mesmo Cristo que está em Dan, é o mesmo de Judá. Então, o único ministério que permanecerá firme, vencendo a prova, é o ministério que Cristo incorporado vencerá a besta e a sua imagem. A besta é o líder da Igreja Católica, como você já sabe. A imagem da besta é uma cópia do que a Igreja Católica fez na Idade Média. Na Idade Média, a Igreja Católica controlou o Estado. E agora uma cópia dela é a Igreja Adventista na ONU, controlando todos os países do mundo com essas leis de perseguição, dizendo que é liberdade religiosa. Isso aí é uma imagem da besta. É como agora, elas vão agora colocar até mesmo um número em todos os templos, um número para que os membros denunciem uns aos outros, aqueles que eles disserem ou considerarem que estão com intolerância religiosa. É a volta da perseguição, promovendo a falsa liberdade religiosa. É o movimento profético que o apóstolo João, ele vê nos últimos dias, um sair da boca do dragão, que é o espiritismo, um da boca da besta, que é o catolicismo, um da boca do falso profeta, que é o protestantismo apostatado. Esses três vão ao encontro dos reis da terra, e já foram. Eles já foram ao encontro do legislativo, colocar as leis no poder civil, lei de perseguição da imagem da besta, lei que tem o nome de liberdade religiosa, mas na verdade é a lei da perseguição, a lei da imagem da besta. É uma cópia do período da Idade Média, do ano 538 até o ano de 1798, quando a Igreja Católica, ela controlava o Estado e matou mais de 100 milhões através das leis que era pôs no Estado daquela época. Até fizeram um tribunal chamado de Santa Inquisição, tinha só o nome de Santa, mas era a diabólica Inquisição da Igreja Católica, controlando o Estado, matando o povo de Deus, que matou mais de 100 milhões de protestantes. E agora a imagem da besta já tem até também um fórum, um tribunal para ali julgar aqueles que eles consideram que estão com intolerância religiosa. Esse fórum é chamado de FORLI, Fórum Regional de Liberdade Religiosa. É a Santa Inquisição com o nome de Fórum Regional de Liberdade Religiosa. É uma cópia da besta nesses últimos dias. A imagem da besta do protestantismo apostatado, a Igreja Adventista na ONU, com esses fóruns em todos os países do mundo, dizendo que é liberdade religiosa, mas é perseguição. E com essa falsa liberdade religiosa, a Igreja Adventista se uniu com o Espiritismo, com o Candomblé, Umbanda, Catolicismo e todas as outras religiões, como o Hinduísmo e o Islamismo. E com essa falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista está na ONU, assentada na cadeira da ONU, com esse departamento de assuntos públicos e liberdade religiosa, ela já está abrindo as suas portas para fazer culto no domingo de manhã. Nas capitais já estão fazendo um culto no domingo de manhã. E em todos os países do mundo, logo, logo, e em toda a cidade pequena e povoado, logo, logo, todos os templos adventistas passarão a guardar o domingo, fazendo culto no domingo de manhã.
E Deus deu a responsabilidade agora para a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a responsabilidade dos 10 mandamentos, como hoje Deus mostrou em sonho a nova profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Deusilene Souza, ela recebendo os 10 mandamentos do céu, mostrando que o único movimento que permanecerá guardando os 10 mandamentos é o movimento adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas. Então, você que é adventista, que está vendo este vídeo, se você quer receber, como eu já disse, o Espírito do Senhor para permanecer guardando os 10 mandamentos, faça logo o seu confessar, olhando para o céu, que Cristo incorporou em seu servo, em Elias Joanã, para realizar a última grande obra do Evangelho de Deus aqui na terra. Faça o seu confessar e faça parte do movimento Quarto Anjo, o movimento adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas. Aí, quando você fazer o seu confessar, que este confessar no lugar do batismo, então você, quando você fazer o seu confessar, você recebe o Espírito de Cristo para que, com o entusiasmo santo no início e depois com a chuva seródia, pregar o último aviso de misericórdia, o qual é dando o aviso de todas as igrejas que caíram por causa da falsa liberdade religiosa que todas as igrejas estão promovendo. Então, você com o Espírito de Cristo, porque faz parte do povo de Deus, você permanecerá guardando o Santo Sábado e não desistirá e nem será vencido com a falsa liberdade religiosa para se unir com todas as religiões para guardar o domingo, fazer culto no domingo de manhã. Então, o mundo todo vai se dividir em duas grandes classes: os adoradores de Deus guardando o Santo Sábado e os adoradores da besta guardando no domingo. Os primeiros que já estão recebendo o sinal da besta são aqueles que têm o conhecimento a respeito da guarda do sábado. São a liderança rejeitada, os pastores adventistas. Eles são os primeiros a receber o sinal da besta, os quais estão recebendo. Por quê? Porque todos aqueles que estão promovendo a falsa liberdade religiosa já estão selados com o selo da besta. Porque essa falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista está promovendo, está o domingo dentro dela. Ela é para que todas as igrejas adventistas façam culto no domingo de manhã. Essa falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista está promovendo é para que ela, como já está unida com candomblé, bruxaria, hinduísmo, lesmismo, catolicismo, se unir com todas as imunda e detestável. É a morada dos demônios dentro dos templos adventistas, esta falsa liberdade religiosa. E por essa falsa liberdade religiosa, a Igreja Adventista, os templos adventistas, vão receber as 7 últimas pragas. E então, meu amigo, minha amiga, você que é adventista, se você permanecer dentro dos templos adventistas e recusar ouvir a palavra do Senhor, se recusar a aceitar o ministério Quarto Anjo, então, dentro dos templos adventistas, você receberá a ira de Deus sem mistura de misericórdia. Lembra-se que o sábado é o 7º dia, não o primeiro dia da semana. E, portanto, o único dia para nós guardar é o sábado. Nós não podemos guardar os dois. Guardar o sábado e também o domingo. Não! Nós não podemos
o único dia que Deus estabeleceu para nos guardar é o Santo Sábado. E Deus deu essa responsabilidade para o movimento Quarto Anjo, para anunciar esta verdade aos 8 bilhões de habitantes da Terra. E você está convidado. Junto, programaremos esta mensagem, dando o último aviso de misericórdia. Então, para reforçar a profecia de Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanã, eu deixo o verso de Isaías, capítulo 28, verso 11 e o verso 12. Como o profeta Isaías viu da profecia, que diz: o Senhor falará por lábios gaguejantes e por língua estranha, dá descanso aos que estão cansados. E este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Esta profecia mostra Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanã. Elias Joanã é o homem de lábios gaguejantes e de língua estranha. Então, que Deus nos abençoe e nos guarda. Faça parte do Ministério Quarto Anjo, o movimento adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas. Amém e amém. É por isso, primeiro, avisa-se, caiu. A grande cidade de Babilônia tornou morada de demônios. E em segundo, Deus convida a todos para calamarem, para que salvem seus irmãos que ainda nem sabem. Porque se você ser enganado, começar a obedecer o primeiro dia da semana como se fosse o sétimo dia, você receberá as 7 últimas pragas. Isso está no Apocalipse capítulo 16 e Apocalipse capítulo 14, no verso 9. Aqueles que vão aceitar receber a imagem, o qual é que é perseguir o povo de Deus, e receber o sinal na testa, o qual é que é o domingo, e na mão para conseguirem comprar, esses receberão a ira de Deus, o qual é que ele preparou sem nenhuma misericórdia de mistura. E com tudo isso, é quando nós saltamos para no Apocalipse 18, Apocalipse 10. Ali, João disse: eu vi um anjo descer do céu com um pequeno pergaminho na mão. E quando ele desce aquele anjo, um pé pisa sobre o mar, o direito, e o esquerdo sobre a terra. E ele clamou com potente voz e rugiu com uma voz como de leão. E esse título de leão pertence a Cristo. É por isso Cristo, o leão da tribo de Judá. E por sua vez, ele quando rugiu com uma voz de leão, é quando aqueles 7 trovões no monte de Deus começaram a falar com João. Quando falam com João, ultimaram, é por sua vez, foram João para escrever aquilo que diziam os 7 trovões. E aquele anjo que fizeram um pé sobre o mar e um pé sobre a terra diz assim: não escreva, João, porque isso é um segredo. E isso vai se cumprir daqui a pouco, não levará muito tempo. Quando chegar o tempo da 7ª trombeta, o 7º anjo tocar a sua 7ª trombeta, se cumprirá o plano secreto de Deus, o qual é que foi revelado aos santos profetas desde os tempos antigos. E ali o que diziam? Em 2024 também Deus revela o mesmo assunto, que aquele plano oculto proibido João escrever na Bíblia chegou a vez de se cumprir. E é quando ali Deus revela a sua serva, diz assim, nos diziam os 7 trovões: naquele tempo, no tempo do coronavírus, eu incorporarei num corpo que não é o meu, isso dizia o Senhor. E o coronavírus não era o coronavírus aquele primeiro que passou em 2020 a 2021. Estava a referir esse coronavírus segundo,
nós entramos. É por isso que você, o mundo, você sabe, são mais que cada dia estão a voltar. Aqueles que se apareciam agora estão de volta. E por quê estão a voltar? É porque veio o novo coronavírus. No dia 3 de dezembro, foi do ano passado, até no dia 10 de junho desse ano, ali era período de 190 dias. E aquele período de 190 dias era o tempo de se cumprir a incorporação. E quando chegou aquele dia 10, Deus cumpriu a sua profecia. O ser divino desce, entra no ser humano, o qual é que é o Elias prometido, e ali ele é Cristo brama como leão, para conseguir salvar o seu povo. Isso está também no Novo Testamento, no Atos 3, versos 19 a 21. Pedro disse: mudem a vossa forma de pensar e de viver, para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que venha o tempo de refrigério, para que também Deus envie o Cristo, o qual é que escolheu para vós, que é Jesus. Mas deve que Cristo permanecer no céu. Só ele aí explica aqui. Ali, se você ler, encontra que Cristo, quando permanece no céu, o ser divino é que é enviado, porque ele disse: eu vou enviar. O poder, enquanto Cristo permanece lá no santuário com suas mãos abertas, para que ele organize. 49, no verso 16, ali diz assim: julgará o seu povo como uma das 12 tribos de Israel. E aí se explica, e aí nós entendemos: quem julga socialmente é Cristo, tem que ter autoridade de julgar. No verso 17 do mesmo capítulo 49, da mesma tribo de Dan, ali diz assim: é como uma serpente ao caminho, como uma víbora à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e fará cair o próprio cavaleiro para trás. E aí, como é que se percebe isso? É como uma serpente ao caminho, como uma vereda à estrada, como uma víbora à estrada. Ali se explica que Cristo, naquele tempo, a tribo de Judá, no verso 9 de Gênesis 49, ali disse Jacó, quando reúne seus 12 filhos, começando no 1, e quando chega no verso 9, disse Judá: é como um leãozinho, da presa subiste, ó filho meu. Ali estava a explicar que essa tribo de Judá é onde Cristo ia encarnar, ser nascido como um ser humano. E ali se cumpriu, como nós sabemos da história, através daquela Virgem Maria. E na tribo de Dan é quando já se explica o outro assunto a respeito do mesmo Cristo que encarnou naquele tempo. Foi nascido como uma pessoa. Ia incorporar na tribo de Dan. É por isso que ali Dan, ou Jacó explica a tribo de Dan, disse: será como uma serpente ao caminho. Quer dizer que nos últimos dias ele estava ninguém. Cristo, para conseguir salvar o seu povo, deveria ser esperto como uma serpente. Esperto como uma cobra venenosa à estrada. E aí o ensino explica aqui o caminho de onde teremos chegado o tempo corrido para aqueles que querem escavar da ira de Deus. Não nos tempos. E por sua vez, no verso 18, diz assim: Judá diz assim: Jacó disse: ó Senhor, em ti eu espero a tua salvação. Agora, como que um pai Jacó aponta ao seu filho a explicar aquilo que você julgará, e depois ele vira, disse: em ti, ó Senhor, espero a tua salvação. Porque o Senhor a quem ele referia não era o seu próprio filho. Toda aquela linhagem de Dan é onde Cristo
ia incorporar para conseguir salvar seu povo, mas esperto como a serpente. E essa palavra de serpente, outros podem aplicar assim. Ah, essa palavra de serpente que nos cobra. Refere a Satanás? Não. Nós vemos que Satanás usou a serpente no caminho do ídolo. Mas sim, Jesus também explicou. Os enviam no meio dos ovelhas, como ovelhas. Mas sim, como no meio dos lobos, lá onde vocês vão ensinar a salvação, há lobos. Lobos que é assassino, é perseguidor e nem querem saber quando é dado a advertência divina do próprio Criador. E ali também diz: sejam prudentes como a serpente. É por isso a serpente não é só Satanás que usa, mas Cristo usa mesmo o símbolo de serpente também a referir a Ele mesmo, a referir os seus homens. E ali onde Jacó disse: em ti, Senhor, espera a tua salvação, a mostra que Cristo, ou aquele patriarca Jacó, esperava a salvação, porque não somente em Cristo é onde há salvação. No Deuteronômio 33, no seu verso 22, ali diz assim Moisés, a respeito também da mesma tribo de Dan. Dan é como um filhozinho do leão, que saltará de Bazã e ele domina seus inimigos. E quem domina seus inimigos é Cristo. Cristo com seus povos que são os escolhidos. Estes são os 10 mandamentos da Santa Lei de Deus. Esse de cima aqui está escrito em qualquer Bíblia. Pode ser a Bíblia católica que você tem na casa de vocês, ou a Bíblia dos crentes. Está escrito esses 10 mandamentos de cima. Agora, esses de baixo, aquele vermelho ali, eles são os 10 mandamentos do catecismo. Não está escrito na Bíblia esses 10 mandamentos do catecismo. É um folheto que a Igreja Católica fez, um folheto para as pessoas obedecer os 10 mandamentos enganados. E o ponto principal desses 10 mandamentos é a questão aqui: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias tu trabalharás e farás todo o teu trabalho em 6 dias. Mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho neste dia. Por quê? Está escrito: em 6 dias fez o Senhor, fez os céus, a terra e o mar, e tudo que no mundo há. E ao 7º dia descansou. Por isso que o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, a razão para nós obedecer esses 10 mandamentos é a lei do amor. Esta primeira tábua de pedra aqui é amor a Deus, do primeiro mandamento ao 4º. E esta segunda é amor ao próximo, do 5º ao 10º. Se você aceitou a Cristo nos vossos corações, você prova que tem o amor de Cristo. E o amor de Cristo é obedecer os mandamentos do Pai dele, que ele disse: eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. E a razão para guardar o sábado não é porque é lei de Moisés. Não, essa lei é de Deus. Não é porque o povo de Israel saiu do Egito. Não. É porque Deus fez os céus, a terra e o mar em 6 dias. E no 7º dia descansou, abençoou, santificou. Agora vocês, eu quero chamar a atenção de vocês para cá. Os 10 mandamentos do catecismo, o qual não está na Bíblia. Olha aqui. Mandando guardar domingos
e festas. Este aqui manda guardar domingo. É o que não está na Bíblia, é da Igreja Católica. Mas este aqui da Bíblia manda guardar o sábado. A quem obedecer? A Bíblia, como está escrito, Êxodo capítulo 20, verso 3 ao 17. Ou obedecer o catecismo da Igreja Católica. A quem você vai obedecer? A Bíblia? Ou um folheto que uma pessoa fez sem autorização nenhuma de Deus? Fez um folheto mandando o mundo todo guardar o domingo. Ou obedecer o que está na sua Bíblia, mandando guardar o sábado. O mundo todo, ele vai se dividir em duas grandes classes. Em duas. Os adoradores de Deus, guardando o santo sábado. E os adoradores da besta, guardando o domingo. Esta é a batalha que a besta ela vai fazer contra o cordeiro. A besta, aquele homem que está sentado lá no Vaticano, ele é a besta. Ele até adotou o título de Leão XIV. Ele quer ser leão, mas ele não é leão não. Porque o título de leão é o que está na profecia. Judá é leãozinho da presa, subiste, filho meu. O título de leão pertence ao leão da tribo de Judá, o qual é Jesus Cristo. Mas Apocalipse capítulo 17 fala que vai ter uma guerra. A besta vai guerrear contra o cordeiro para que o mundo inteiro guarde o domingo. O cordeiro, o dia que o cordeiro abençoou e santificou é o sábado. E como é que a besta vai guerrear contra o cordeiro? É porque assim como Judá é leãozinho, também em Deuteronômio capítulo 33 e o verso 22 diz que Dan é leãozinho. Cristo encarnou na linhagem de Judá e agora nesses últimos dias, no dia 10 de junho de 2025, Cristo incorporou no primogênito da linhagem de Dan, para cumprir a profecia que Dan é leãozinho. Eu sou o primogênito da linhagem de Dan. Cristo incorporou no meu corpo no dia 10 de junho de 2025 para fazer a guerra contra a besta, que é aquele homem do Vaticano, aquele que quer ser leão, mas ele não é leão. O verdadeiro leão é Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanã. Quando Cristo encarnou, ele morreu pelo pecado da humanidade, pelos nossos pecados da cruz do Calvário. Ele foi o segundo Adão. Agora Cristo incorporado para batalhar contra a besta, para revelar para o mundo inteiro que o domingo é o sinal da besta, que o dia do Senhor é o sábado e não o domingo. Se você já aceitou a Jesus Cristo, já foi batizado, chegou o momento de você aceitar a sua segunda pessoa, Cristo incorporado. Então, o mundo todo vai tomar sua decisão. Aqueles que
permanecerem guardando o santo sábado da lei de Deus, vão aceitar a Cristo incorporado, porque Cristo estará na frente desta batalha para defender a santa lei de Deus e desmascarar que o domingo é o sinal da besta. Chegou o tempo que, se você está nas igrejas, se você faz parte da igreja adventista do sétimo dia, ou se você faz parte da igreja Assembleia de Deus, ou da igreja católica, qualquer denominação, chegou o tempo que você não pode mais estar dentro das igrejas. Assim como um Cristo encarnado fez um movimento fora do templo de Salomão, assim também, agora Cristo incorporado, ele tem o seu movimento profético fora das igrejas. Por quê? Desde a igreja adventista e todas as igrejas estão promovendo a falsa liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa que as igrejas estão promovendo é para proibir a pregação do evangelho. É por isso que agora você já sabe que não pode mais falar sobre o pecado das pessoas, não pode mais falar sobre os pecados, dizer que as pessoas estão no pecado. Por exemplo, você não pode mais pregar que é errado homem com homem ali numa cama fazer relação sexual. Para Deus isso é abominação e para mim também. Ou mulher com mulher ali fazer relação sexual é abominação. Isso não pode mais pregar, que é crime, não é isso? É crime. Se pregar, diz que é crime. Também não pode mais pregar que o irmão, o outro, que é você, o outro, que o outro está errado. Não importa onde o outro está. Se o outro é do satanista, da bruxaria, do candomblé, católico, assembleiano, não pode pregar que o outro está errado. Que isso, para a lei da falsa liberdade religiosa, é crime também. E aí, como fica a pregação no Evangelho de Jesus? Que Jesus falava, ai de vós, vosso pai é o diabo, vós que estão errados, vós que estão na doutrina errada. Agora está naquela política do respeito. Minha irmã e meu irmão, eu respeito você. E para isso eu estou aqui, com toda a sinceridade, eu respeito você. Certo? Eu respeito você. Mas a sua religião eu não posso respeitar. Eu tenho que desmascarar a sua religião. Porque a sua religião vai levar você para o fogo do inferno, se você não sair da sua religião errada. Eu respeito você, mas eu não respeito a sua religião. E não tem lei no Brasil e na ONU, e nem dos Estados Unidos, e de canto nenhum, vai impedir de o evangelho ser pregado. Se a sua religião não obedece os 10 mandamentos, a sua religião, ela não é de Deus. Ela está sendo uma religião de Satanás. Se a sua religião, o primeiro mandamento diz, não terás outro Deus diante de mim. E se a sua religião tem orixás, outro Deus diante de Deus, que é orixás, que é a religião de matriz africana, a sua religião não é de Deus. A sua religião é de Satanás, porque a religião de Deus é a que obedece os 10 mandamentos e tem Cristo como o Filho de Deus. E o Pai de Jesus é Deus, não orixás. Agora, se a sua religião é do cristianismo, mas transgride o segundo mandamento, o qual diz, não farás para ti imagem e escultura, e nem alguma semelhança do que nos céus há, e a sua igreja
faz imagem e adora imagem, dizendo que é de Maria, dizendo que é de Jesus, você, a sua igreja, está transgredindo a lei de Deus. Não é a igreja de Deus, é igreja de Satanás. Você conhece alguma igreja que adora imagem, que bota imagem dentro dos templos dela? Essa igreja não é de Deus, é de Satanás. Eu conheço várias. Tem uma mais popular, é a igreja católica. Adora imagem, é de Satanás. Você tem que sair dela. Você conhece alguma igreja que não guarda o sábado? Guarda o domingo, faz escola dominical. Essa igreja não é de Deus. Eu conheço muita que não guarda o sábado. Guarda é o domingo. Assembleia de Deus, Deus é amor, universal, quadrangular. É muita, se eu dizer todas elas, eu vou passar de manhã para meio-dia para dizer o nome de todas. Que não guarda o sábado, guarda é o domingo. Essa é a batalha. A batalha é assim, a batalha. Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanã, batalhando contra a besta e contra a imagem da besta. Por que é uma batalha? Porque o mundo todo ou está no sistema da besta, ou no sistema da imagem da besta, ou no sistema do espiritismo. E por isso que a batalha começou desmascarando a besta, o líder da igreja católica, a imagem da besta, todas as igrejas promovendo a falsa liberdade religiosa e o sinal da besta, o domingo. Esta é a batalha do Cordeiro incorporado em seu servo, em Elias Joanã, batalhando contra a besta e a sua imagem, e revelando ao mundo qual é o sinal da besta. Eis que o Senhor cumpriu a sua promessa, como na Bíblia nos falou. A vinda do libertador que o nosso grande Deus aos nossos pais jurou. Como está escrito em Romanos capítulo 11, como o apóstolo Paulo profetizou. É Cristo, o nosso libertador, que em Elias Joanã Cristo incorporou, assim como em Jesus ele encarnou. Judá é leãozinho da presa, subiste, filho meu, de Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Era somente duas tribos em Israel que tinha leão, somente a de Judá e a de Dan. Somente dois homens mataram leão com as suas mãos, foi Davi e Sansão. Mas Davi não foi o leão e nem Sansão. Davi na linhagem de Judá e Sansão na linhagem de Dan são símbolos do verdadeiro leão. É Cristo, o verdadeiro leão. É Cristo, o nosso libertador, que em Elias Joanã Cristo incorporou, assim como em Jesus ele encarnou. Era somente duas tribos em Israel que tinha leão, somente a de Judá e a de Dan. Somente dois homens
Mataram leão com as suas mãos, foi Davi e Sansão. Mas Davi não foi o leão e nem Sansão. É Cristo, o verdadeiro leão. O Cristo, a nossa salvação. Em Judá, Cristo encarnou, e então Cristo incorporou. Louvado seja o nosso Senhor. Em Judá, Cristo encarnou, e então Cristo incorporou. Louvado seja o nosso Senhor.